Ontem foi um dia completamente atípico. Normalmente, quinta, sexta-feira são os dias, né, que eu tiro para poder gravar, para poder postar na própria sexta-feira, né? E nos domingos eu tiro para poder postar, eu tiro para poder gravar e postar na segunda. E eu estava preocupado pensando em um tema, do que eu poderia colocar, o que eu poderia falar. E, e aí quando foi ontem à noite, eu vindo para casa, eu pensei, cara, acho que eu consegui um tema. E eu cheguei em casa, tomei banho e eu comecei a gravar por volta de 10h30. E aí eu fui editar esse vídeo, que demorou bastante tempo. Né? Eu fui dormir, era 2 horas da manhã. E normalmente, né, eu durmo no máximo, meia-noite. E aí eu não sei como, se foi pelo cansaço, né? Eu gravo o vídeo pelo celular mesmo. E aí no momento que eu tava gravando, que eu tava salvando o vídeo, eu aproveitei para poder apagar o vídeo original. Só que ele não tinha terminado de salvar. E aí o que aconteceu? Eu apaguei o vídeo, perdi também o arquivo que eu estava salvando. E eu só fui me dar conta disso no momento que eu deitei. Bom, agora vamos ver, eu editei o vídeo, acho que tá ótimo, tá tudo certo. E na verdade não tava não, né? O vídeo que eu investi horas, eu tinha apagado. A sorte é que eu ainda tinha aqui tem a lixeira, né, do celular e eu consegui recuperar o vídeo apagado. Só que, cara, a edição que eu tava despejando assim, empenhando horas, cuidado para poder ficar muito bacana, eu tava feliz com aquilo, né? Aí eu recuperei o vídeo. Mas e agora? Mas a questão que me fez refletir para poder gravar esse vídeo, porque hoje fez muito mais sentido eu gravar um vídeo novo do que eu pegar aquele vídeo, tentar editar novamente e investir horas para poder editar. E assim, o vídeo ele vai sair, obviamente, né? Ele vai sair na segunda-feira, mas o que eu quis fazer esse vídeo aqui é para poder aprender a lidar com meus fracassos. E eu acho que eu tô com um pouco de dificuldade. Ontem, curiosamente, foi muito interessante porque eu estava conversando com um colega lá do trabalho e eu não sei como é que a gente entrou nesse assunto. E ele falou que eu não sabia perder. Aí eu sei lá o que ele quis dizer com isso, se isso foi uma brincadeira, se foi um fundo de verdade. Mas na real, né, na verdade mesmo, eu acredito que eu sei sim perder. Eu acho que todos nós deveríamos saber perder, porque isso é muito importante. Uma vez que a gente toma conhecimento disso, a gente consegue elaborar uma nova estratégia para conseguir melhorar. E eu sei que eu fui dormir, eu não xinguei, eu obviamente fiquei chateado, né? Mas eu tinha que dormir, né? Tinha que acordar relativamente cedo, porque hoje, né, mais uma vez, se inicia um novo dia. Eu preciso fazer minhas obrigações, atividade física, fazer comida, fazer tudo que eu preciso fazer. E ainda gravar um novo vídeo ou editar aquele de ontem, né? Mas como eu decidi gravar um novo vídeo. E, e essa forma aqui é para eu poder também aprender a saber lidar melhor com alguns problemas que eu não sei. Saber enfrentar melhor assim as minhas dores, né? Porque eu acho que muitas das vezes a gente não sabe. Quando eu falo a gente, falo eu mesmo. Esse vídeo é muito mais sobre mim do que sobre você. Ele é muito mais para mim como uma forma de terapia, uma forma de produtividade. Ah, eu tô fazendo, né? Ó, tô aqui. E aliado a essa terapia, uma coisa que eu faço também que me ajuda é escrever, né, no meu diário à noite. Eu já havia escrito e eu achei que já tinha dado certo, então eu nem coloquei essa minha frustração de ontem. E isso me fez refletir também sobre outra coisa, né? Eu cheguei em casa meio desanimado também e eu percebi que tá faltando reconhecimento das pequenas vitórias e a gente sempre tem. Claro, essa foi uma frustração, obviamente, né? Mas existem pequenas vitórias e eu falo por mim, mas eu tenho certeza que se você buscar aí, você vai conseguir encontrar, né?
mas é porque é uma mania grande que temos de ficar comparando a nossa vida com a dos outros. Mais uma vez, deixa eu trazer para mim, que eu acho que isso é muito mais sobre mim do que sobre você. É comparar a minha vida profissional, que foi uma escolha que eu fiz, e comparar isso com a vida dos outros. É comparar quanto eu ganho, quanto que o outro ganha. As minhas poucas horas livres, né? Ou seja, eu trabalho muito mais e tenho pouquíssimas horas livres. E tem gente que sabe empenhar muito melhor o seu tempo para poder faturar muito mais, para poder desenvolver um trabalho muito melhor. O meu trabalho, que é estar na drogaria, né? Ele é um trabalho que, por mais que eu dedique horas, ou por mais que eu venda, né, eu ganho por comissão, posso me matar de vender. Mas o meu horário é limitado. Eu não vou ganhar mais se eu vender mais. Eu não vou vender mais, mesmo que eu chegue lá com as minhas melhores intenções, dizendo assim, não, hoje é o meu dia e hoje eu vou vender. Não é assim que funciona. Existe uma limitação, que é o fator tempo. Quando eu digo tempo, eu digo o período da manhã, o horário que mais tem venda. E eu não posso mudar para esse horário. Então, é uma limitação, realmente, eu não consigo mudar isso. Ah, mas você pode mudar de emprego? Posso. Só que, assim, é uma das áreas que... A farmácia, né, é uma das áreas que existem muitos campos, mas só que, como no meu primeiro vídeo que eu disse sobre a minha frustração, sobre saber encontrar o meu caminho, e esse canal aqui, ele vem com uma ideia de realmente buscar esse caminho que eu ainda não encontrei, eu sigo aqui, né, obviamente, porque eu desejo realmente encontrar nesse processo aqui um resultado que me agrade, um resultado que transforme a vida de alguém e, claro, que transforme a minha vida, né? Nesse momento aqui que eu estou me abrindo exclusivamente, eu estou reconhecendo os meus defeitos, estou reconhecendo os meus erros e eu acho que essa é uma das melhores maneiras da gente se curar, a gente reconhecer que é humano e, obviamente, a gente tem erros, a gente é imperfeito. E a gente consegue estabelecer conexões muito mais profundas quando a gente reconhece isso, obviamente. Se a pessoa tiver empatia, se a pessoa estiver disposta a nos compreender, né? E é muito interessante quando você fala com alguém e essa pessoa é capaz de perceber o que você quer dizer ali naquele momento, o que você está sentindo, e você, da mesma forma, perceber que ela se conectou ali contigo. E uma maneira muito boa de você fazer isso é você admitindo, obviamente, que você é imperfeito. E é preciso ter coragem para isso, né? É preciso ter coragem para chegar aqui e dizer, olha, eu, Carlos, sou invejoso. Eu, Carlos, tenho dificuldades para poder falar esses meus defeitos. Eu tenho dificuldades para poder me abrir, falar abertamente o que eu sinto, o que eu quero. Lá no trabalho, por exemplo, a gente demorou cerca de 10 dias para a gente poder comentar com o nosso chefe que estava faltando uma comissão que a gente tinha que receber. E se for comparar o tempo que cada um de nós tem ali de trabalho, né, somos em 5, tem 2 na minha frente, que estão há mais tempo do que eu. Depois, os outros 2 que estão depois de mim, eles estão uma diferença muito pequena, 2 meses, 1 mês depois de mim. Só que ninguém tem coragem de se abrir e falar, olha, acho que você se esqueceu. Existe aquele pagamento lá que você tem que fazer. Você precisa pagar. Como que você vai falar isso pro seu chefe? Não dá, né? E aí quando você vai pensar também, é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de pessoa que pode explodir a qualquer momento. É a pessoa que se tem um problema em casa, ela vai chegar e vai te contar com você. Quem não conhece um tipo de pessoa dessa maneira? Que é ótima, é incrível para os outros, para os clientes, obviamente, as pessoas adoram. Mas quando essa pessoa tem alguma dor,
sei lá, um boleto atrasado, uma conta inesperada, ou não sabe lidar com uma questão, né? Esse meu chefe, por exemplo, é uma empresa que ele tem com a esposa dele viajou, tá na Austrália, ela cuidava da parte financeira da empresa, cuida, né? Tá afastada por um tempo, vai ficar 2 meses lá. Ele tá enlouquecendo, só que ele já tem essa característica de descontar os problemas nos outros. E assim, ele tá sobrecarregado, legal, mas não dá o direito de descontar a raiva em ninguém, porque ninguém é culpado das frustrações dele, assim como se eu tô aqui agora frustrado e eu tô realmente esse vídeo para falar sobre a minha frustração, quem tem culpa? Quem escolheu a faculdade de farmácia? Quem escolheu trabalhar na drogaria? Ninguém tem culpa disso. Se for para colocar culpa e eu escolho não colocar, né, melhor a gente pensar em responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu, quando eu estava fazendo faculdade de farmácia, e eu precisei trabalhar, né? Meu filho nasceu e eu tinha que trabalhar. Eu pensei, cara, eu posso trabalhar em loja de roupa, eu posso trabalhar em mercado. No mercado tinha bastante medo. Mas e aí? O que isso vai somar para minha vida? Eu não sei qual é a área que eu vou trabalhar depois de formado. Mas não faz mais sentido eu trabalhar numa farmácia? E foi essa escolha que eu fiz lá, com 23, 24 anos. Só que assim, ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa escolha, eu não parei para pensar nos pontos negativos. E assim, farmácia, normalmente assim, você vai folgar uma vez durante a semana e um domingo no mês. Essa farmácia que eu folgo todo domingo. E eu tenho um sábado no mês. Que pode mudar, né? E o que significa esse pode mudar? Pode mudar de que maneira? Se alguém tiver de férias, e aí são menos pessoas na farmácia, e aí o chefe diz que não dá porque tem poucas pessoas ali, não dá para rodar um sábado com 2 a menos, por exemplo, né? O que está de férias e mais o que está de folga nesse sábado. Então, é uma vida assim que prende o meu dia completamente. Obviamente, eu tenho as manhãs livres, eu posso fazer o que eu quiser, como eu faço, eu malho, né? Eu consigo ter um tempo aqui para poder cuidar da casa, fazer a comida, lavar uma roupa. Quando a minha esposa está em casa, melhor ainda, porque ela consegue, né, me ajudar e a gente divide as tarefas. A gente já divide, né? Mas quando a gente está os dois em casa, fica muito melhor. Só que assim, mais uma vez, quem escolheu essa vida fui eu. Então, obviamente, está no meu controle mudar isso. Né? Buscar um novo emprego, ter mais qualidade de vida, porque eu já entendi que lá não é o lugar onde eu vou ganhar mais dinheiro. E por consequência, e o que gerou inclusive esse monte de frustrações, né? Você imagina. Aí você se dedica, chega no final do mês, você vai ter o mesmo salário e um pouquinho mais de, sei lá, uma comissão, se você conseguiu dar um jeito, vender um pouquinho mais de mês passado. Eu fiz uma loucura, né? Cara, eu preciso pagar minhas contas, né? Uma coisa que eu não estou aceitando mais, eu não quero aceitar mesmo, é ficar enrolado com cartão de crédito, usar um cartão para poder pagar outro e fazer essas loucuras. Eu não quero fazer isso para minha vida. Então, tinha um rapaz que estava de férias lá, ele ficou uma semana afastado. E assim, o chefe lá, né, o gerente, ele ia chamar um cara de outra loja. E qual é a questão? Você traz um cara de outra loja, esse cara ele vai pegar o melhor horário, que é porque ele vai suprir o horário do rapaz que saiu de férias, e vai pegar um horário de mais vendas, né, que é de 11 até as 7 da noite. E aí eu ia continuar no meu horário, ia perder venda e eu precisando de dinheiro. Então eu sugeri entrar às 11 e sair às 10 por uma semana, 10 horas extras em uma semana. Quem falou fui eu, né? Não foi meu chefe. Não ganhei horas extras por isso, não ganhei uma folga mais por isso. Mas vendi um pouco mais e ganhei mais dinheiro. E ainda assim com o meu chefe me ajudando, passando umas vendinhas lá pra mim, porque eu pedi. Eu cheguei lá e falei, tô precisando de umas vendinhas aí, pô. Ainda falei brincando, né? Que inclusive é uma estratégia minha, né? Falar as coisas sérias, porém às vezes brincando. Charlie Chaplin já dizia isso, né? Não vou lembrar exatamente a frase, mas dizia mais ou menos que
Muitas das vezes falei as verdades brincando, mas nunca duvidei do público que me assistia, uma coisa mais ou menos assim. E eu falei uma verdade mesmo, eu cheguei e falei assim, ô Júlio, ó, eu vou entrar aí mais cedo e se tocar no seu coração, passa uma vendinha cabulosa aí pra mim. Falei brincando, né? Mas deu certo. E passou, me ajudou. Talvez isso tenha sido mais barato do que pagar horas extras. Não sei, talvez tenha ficado elas por elas, né? Não cheguei a fazer as contas, não sei quanto que eu ganharia de horas extras. É um cálculo possível de fazer, né? Só saber quanto que eu ganho por hora, ver a quantidade de horas extras, que foram 10 horas, e ver quanto que eu ganho por isso. É uma opção. Mas, inclusive, né, eu dei voltas e voltas, e aí cheguei aqui agora nesse ponto que foi interessante, né? E aí ontem foi dia 10 de abril, e normalmente a esposa do dono, né, a esposa do chefe lá, né, que, enfim, ela também é a nossa chefe, ela que fica responsável pelos pagamentos, ela paga essa comissão, que a gente aguardou 10 dias para poder cobrar ele, ela paga essa comissão no início do mês, junto com o Vale Transporte. A gente ficou 10 dias sem perguntar, porque não teve nenhum que teve a coragem de chegar e falar. Olha, e as vitaminas? Claro, você tem que saber falar, você não pode sair cobrando qualquer jeito que, de novo, o cara, às vezes ele é ótimo, mas às vezes ele é meio explosivo e se sente acuado e não vai dar certo, enfim, só vai ser estresse. Mas eu aproveitei uma situação que um colega, ele tava inclusive cobrando, né, o chefe sobre a comissão que ele havia pago. A gente recebe dois tipos de comissão, né? Comissão de venda lá e uma comissão sobre umas vitaminas. E ele estava argumentando sobre a comissão geral. E essa comissão geral, ele estava comparando o que ele ganhou com o que eu ganhei. E isso me tocou num ponto, cara, que eu lembrei da minha infância. Olha que louco isso. Eu lembrei lá da minha infância, quando tava eu e minha irmã. E aí minha mãe brigava com a minha irmã sobre determinada coisa. E minha irmã chegava assim, e o Júnior? Eu, né? E o Júnior? Lá em casa, né? Lá minha mãe, né, minha família, de modo geral, o pessoal me conhece, me chama por Júnior. E aí nessa hora, quando o meu colega estava lá falando, né, com o meu chefe, ele falou, não, porque o Carlos ganhou X. E assim, eu vendi, sei lá, X,1, X mais 1, né? Foi muito próximo e ainda assim eu ganhei menos comissão. Naquela hora foi um misto de sentimentos, de pensar assim, cara, que bosta, né? A pessoa ela precisar cobrar o chefe e a gente precisa ter uma relação de confiança. Tanto o meu chefe ele precisa confiar em mim, porque eu estou ali trabalhando no negócio dele, quanto eu preciso confiar nele e acreditar que ele está me fazendo um pagamento justo, que ele está fazendo as contas corretamente, que ele está fazendo tudo dentro do esperado. E, obviamente, esse meu colega, eu imagino que ele tem o mesmo pensamento, mas, enfim, ele estava lá e ele me usando como exemplo, eu sabia que ele precisava, porque era um ponto, era um argumento, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me questionar que meleca, né? Então, será que eu que estou errado de receber mais? Inclusive, meu chefe até brincou assim, não, então o certo é tirar a comissão ali do Carlos, né? Pô, o Carlos fez as horas extras e tal. E realmente teve isso, mas eu ainda entendo o lado do meu colega. Porque, por mais que tenha sido desconfortável para mim, eu entendo que, cara, já é chato e ele é um tipo de pessoa que ele precisa ter que cobrar muitas vezes. Às vezes o salário dele é pago errado, a comissão. E dessa veio muito diferente. Ele precisava falar aquilo. E aí, cheio de medo, ele conseguiu se abrir e falar, né, o que estava acontecendo. E aí, nesse meio tempo, já que o meu chefe me chamou para explicar o que aconteceu, por que foi aquele cálculo, o que deu errado, o que deu certo, eu aproveitei que ele me incluiu na conversa e eu assumi uma coragem de chegar e falar, inclusive, Júlio, e
as vitaminas? Você já pagou ontem junto com a comissão? E a gente demorou 10 dias para poder falar isso. Eu fiquei ensaiando várias e várias vezes para poder falar sobre isso. E, enfim, né? Eu cheguei e falei sobre isso. E aí você olha no rosto dos colegas, eles estão rindo, né? Tipo, caramba, cobrou. Mas enfim, eu tive a coragem de chegar e falar. Assim como a coragem de estar aqui e falar. E aí isso me fez lembrar também de um livro que eu li que ele é muito interessante, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro muito, muito bacana, que inclusive eu vou deixar o link na descrição. Você não vai pagar nada mais por isso, tá? Se você comprar pelo meu link. Mas é apenas uma forma de eu ganhar uma comissão. Sou um afiliado aqui da Amazon, vou deixar aqui o link na descrição. Mas esse livro, ele é um livro muito interessante, porque ele ajuda a gente a expressar essas nossas imperfeições, ajuda a gente a se comunicar de uma forma assumindo os nossos erros e estabelecendo uma conexão melhor. Obviamente, você não vai conseguir fazer isso com qualquer pessoa, né? Talvez. Ontem eu tenha conseguido com o meu chefe, mas não é sempre que eu vou conseguir. Normalmente eu vou conseguir isso com quem? Com a minha esposa, com o irmão, com minha mãe. Mas não é fácil. Só que como eu admiro muito, eu gosto muito sobre esse assunto de desenvolvimento pessoal e como a gente se comunicar cada vez melhor. Então, esse livro ele me ajuda muito. E aí, como hoje eu estava querendo compartilhar essa minha frustração para poder meio que transformar, né, até mesmo porque os pontos eles se conectam de uma forma muito interessante, né? Ainda ontem eu estava falando com outro colega meu lá do trabalho também e eu não sei como a gente chegou nesse assunto. Ele falou assim: "Ah, você não aceita perder". Aí ele falou e saiu. Como assim eu não aceito perder? Né? Fiquei pensando. Né? Eu quase saí correndo atrás dele. Ô, não é assim também não, cara. Como assim não aceita perder? Não, aceito sim. E aí ele voltou, respirei e puxei o assunto de novo. Falei, Neto, tira, pô. Eu aceito perder sim. A gente tem que saber perder. Porque não tem como ganhar tudo. Não tem como. Uma vez que a gente perde, a gente cresce mais. Né? Quando a gente assume que a gente precisa ter alguns pequenos fracassos, isso ajuda a gente a crescer. E eu já evoluí muito nesses meus pequenos fracassos, nas minhas perdas. E aí ontem, depois de muito tempo, eu gravei o vídeo, fui salvar, não deu certo, excluí o vídeo e tal, não sei por que eu excluí. Em vez de eu ficar xingando, só tava eu aqui em casa, né? Poderia até xingar se quisesse, botava a cara no travesseiro, não sei, xingá-lo. Inclusive, eu acho que a gente precisa ter, sim, uma válvula de escape. Seja uma atividade física, uma corrida, musculação, uma luta. A gente precisa fazer para a gente aliviar esse estresse. Mas sei lá, não tinha ali o que fazer, já eram 2 horas da manhã, eu precisava deitar, dormir. E justamente nesse momento que eu peguei o celular que eu queria ver, tá, editei o vídeo, deixa eu ver. Ele não tava ali. E aí eu pensei, e agora, né? Eu vou ter que gravar um novo vídeo amanhã, não tô com vontade de gravar um novo vídeo amanhã para falar sobre esse mesmo assunto. Aí quando eu recuperei, legal, vou editar, isso vai tomar um tempo. Pô, eu quero fazer isso, eu quero perder esse tempo novamente. Não, deixa eu ressignificar e eu lembrei também que eu falei que a gente precisa perder alguma coisa, aprender a perder. Aí como que eu falo isso pro outro e eu não aplico isso na minha vida? Como que eu vou dizer assim, não, você precisa aprender a perder, né? Até no outro dia meu amigo teve aqui em casa, esse na realidade, né, é um amigo mesmo, e ele corre, né, e ele faz ultramaratonas. Esses dias ele correu 130 quilômetros. E ele se inscreveu numa outra ultramaratona de 100 quilômetros. E aí, ele preocupado, porque ele teve que diminuir a rotina dele de treinos e tal. Só que ele falou que ele nunca entrou numa corrida pensando que ele poderia ter perdido. Ou talvez tenha entrado, não sei, mas enfim, ele nunca chegou e fez menos do que a proposta, né? Ele nunca chegou lá, vou correr 100 quilômetros, vou me inscrever para uma prova de 100 quilômetros, vou fazer 70. Não, isso nunca aconteceu. Só que nessa ele está cogitando isso. E a gente esbarrou naquele assunto, tá? É difícil você entrar num ringue, por exemplo, ou numa corrida e você assumir que você pode perder. Só que isso faz parte.
né? Ninguém fala assim, não, hoje eu tô indo ele perder. Só que isso faz parte. E aí, de novo, esse assunto vem, porque esses assuntos eles vão vir e vão voltar quantas vezes for necessário. Então, se eu não aprender, naquele momento vai vir de novo, e de novo, e de novo. E você percebe, anteontem, se eu não me engano, foi quando esse amigo meu teve aqui, a gente falou nesse assunto. Ontem eu falei sobre saber perder, e ontem eu perdi o vídeo. E hoje eu tô falando sobre meus fracassos. Hoje eu tô falando aqui sobre essa minha vulnerabilidade, essa minha coragem de ser imperfeito. E isso só é possível porque eu não estou simplesmente falando da boca para fora. Eu tenho a coragem de falar aquilo que eu sinto, o que eu quero, o que eu aplico e onde eu quero chegar. E tudo isso só é possível graças aos meus hábitos diários, às minhas práticas, como por exemplo o livro Oráculo de Mandalas, que eu tenho toda manhã o hábito de abrir o livro e tirar uma mensagem. E essa mensagem, ela me instiga a continuar no meu propósito, na minha busca. Às vezes uma decisão, uma dúvida que eu tenho, o livro Oráculo ele me ajuda demais. Inclusive, né, o livro está aqui na descrição, o link dele está aqui na descrição. E acho que o que eu precisava dizer era exatamente isso, mas a gente precisa olhar, mais uma vez, o vídeo é mais sobre mim do que sobre você. Mas como eu assumo, eu compreendo que todos nós somos muito parecidos, eu não acredito que eu seja a última Coca-Cola do deserto. Então, com toda certeza, tem alguém nesse momento passando por algum dilema. Eu espero que você entenda o seguinte, isso vai passar. Só que é importante que você conecte os pontos e que você busque uma maneira de você realmente sair disso. Como um artista que precisa, através da música, através das artes, do desenho, se expressar, eu estou tentando, de uma forma diferente, me expressar através desse vídeo. E se de alguma forma eu conseguir tocar e mudar algum pensamento, ou instigar que você produza um passo rumo a alguma direção que você precisa agir, comenta aqui, avisa, tá bom? Deixa o seu like e aguarde o próximo vídeo que eu vou postar, provavelmente entre domingo e segunda de manhã. Gratidão.